Eu não sou uma pessoa boa para cozinhar. De fato, assim, eu até já tentei, tá? Mexer com as panelas, fazer algumas receitas, mas assim, meu genro é bom de cozinha, minha esposa é excelente na cozinha, mas eu confesso que eu já tentei e também não tenho lá muita vontade. Mas o que tem a ver a minha experiência de não bom cozinheiro ou de nada de cozinheiro com aquilo que eu vou comentar com vocês agora aqui nesse devocional? É que para fazer um bolo, a gente precisa, qualquer pessoa, mesmo quem não tem nenhuma experiência como eu, mas como também as pessoas que são experientes, né? Excelentes boleiros, né? Para fazer um bolo, a gente precisa de diversos ingredientes, né? E o interessante é que para a gente fazer uma transformação no ambiente onde a gente está inserido, assim como precisa de ingredientes, a gente precisa de ingredientes para fazer um bolo, a gente precisa de alguns ingredientes para também promover ou iniciar um processo de transformação onde a gente está inserido. E aí uma das coisas também que eu quero compartilhar é estender isso aqui para além do ambiente empresarial, corporativo. Mas eu tenho tentado aprender, e por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, também em todas as áreas da vida. Se nós queremos fazer algumas mudanças no ambiente onde nós estamos inseridos, empresa, família, escola, relacionamentos, amizades, precisamos de alguns ingredientes. E eu vou citar alguns tipos de ingredientes que são comuns e necessários para fazer um bolo, entre aspas, em termos de mudança, uma criação do zero, né, no ambiente. Uma delas é o que eu chamo de missão atraente. Tipo assim, o que eu quero fazer, o que precisa ser feito? Qual é a mudança que precisa ser feita aonde eu estou inserido? Que tipo de mudança? Qual é a missão? O segundo ingrediente é aquilo que a gente chama, que talvez seriam aqueles ingredientes que não podem faltar num bolo. Os ingredientes que não podem faltar numa transformação de ambiente é aquele que eu chamo de membros centrais. Ou seja, quem vão ser as pessoas que eu conto e que eu espero que tenham adesão ao início dessa mudança, desse movimento? Outro ingrediente, quais vão ser os recursos necessários? Quais são os recursos necessários para poder começar um movimento a partir do zero? E aí eu quero ler o resumo de uma lição do Habitudes, desse módulo que é o Habitudes, a arte de transformar a cultura, que diz o seguinte, a lição se chama Criando um movimento a partir do zero. Diz o seguinte, os movimentos mudam, mas os elementos que os compõem, não. Quando Deus dá início a um movimento que contagiará muitos, Ele, Deus, utiliza o seguinte arranjo. 2 pontos. Um homem-chave, uma mulher-chave, uma missão atraente, que é o que eu citei agora há pouco, membros centrais, né, quem serão as pessoas, um modelo criativo, uma reunião catalisadora, uma massa crítica e recursos para uso da comunidade. São esses ingredientes. Esse é o resumo da lição, né, começando o movimento a partir do zero. E olha só que interessante, nesse papo que eu estou compartilhando com vocês, é que nem todo movimento, né, nem toda criação, nem toda mudança que a gente quer fazer usa todos os ingredientes. Assim como um bolo usa alguns ingredientes, outro bolo usa outros ingredientes, a mesma coisa na mudança da cultura. Mas é uma coisa visível o fato de que muitos ingredientes são sempre utilizados. Não é verdade? Sempre são utilizados. Então a questão é, antes de criar um movimento, eu e você, nós temos que saber qual é o nosso propósito. O que Deus espera de nós? Qual é o nosso chamado? Né? E aí, para nós entendermos o nosso propósito, nós temos que primeiro rever o nosso legado. Né? Conversar com pessoas que possam nos ajudar, nos aconselhar em relação a essa mudança necessária, né? Analisar o contexto. O segundo item para poder entender o nosso propósito, né, é analisar os falsos começos
que quer dizer isso, os falsos começos? Sabe aquelas coisas que a gente começa a fazer por entusiasmo, né, que é meio fogo de palha, e depois a gente colhe resultados ruins? Então, para poder começar um movimento de verdade, uma transformação de verdade, nós temos que rever esses falsos começos, onde a gente, usando o português claro, quebrou a cara. Esse é o segundo ponto importante. O terceiro ponto importante é justamente comparar os nossos sucessos com os nossos fracassos. Em que momentos, em outros contextos em que eu quis fazer mudanças e eu tive sucesso, e circunstâncias em que eu quis fazer mudança e tive fracasso. Nós temos que analisar isso, fazer o balanço, o que deu certo, o que deu errado. Outra questão é perguntar, e é uma pergunta que não é muito fácil de responder. Por que fazer isso? Por que fazer essa mudança? Por que tentar fazer um movimento a partir do zero? E aí, tem outras questões também que a própria lição do Habitudes, ele expõe, mas eu estou falando rapidamente alguns pontos apenas. Eu quero encerrar essa minha fala dizendo o seguinte, que em relação a isso que eu estou compartilhando, você que está assistindo aqui, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir no seguinte, se nós queremos começar um movimento a partir do zero, se nós queremos fazer mudanças a partir do zero, no ambiente onde a gente estiver inserido, nós temos que refletir sobre esses pontos que eu falei, sobre esses ingredientes, sobre essas ações e reflexões. Sabe, em todos os relacionamentos que nós temos, em todos os ambientes que a gente vive, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero te convidar para que, assim como eu tenho tentado entender a importância das minhas atitudes em relação a como começar um movimento que eu acho importante começar a partir do zero, eu quero também compartilhar e convidar você para que reflita sobre isso também, né? Afinal de contas, tanto eu quanto você, nós somos chamados para fazer diferença onde a gente está. Não para simplesmente deixar a vida nos levar e o tempo passar e depois a gente olhar para trás e ver que talvez a gente se arrependa porque nós não começamos um movimento, uma ação, uma mudança quando nós tivermos oportunidade. Tá bom? Reflita sobre isso. Eu vou tentar refletir sobre isso também. Tá? E é sobre isso que fala essa lição do Habitudes, criando um movimento a partir do zero. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.